Meus amigos, vocês sabem que esse é o meu assunto preferido, né? Então, vamos lá. Tô até, sorrindo já, antes de começar o vídeo. Beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Bati 300 mil inscritos lá no... 300 mil seguidores, né? No Instagram. E tô na luta aqui pelos 400k no YouTube. Então, se você tiver afim, é nóis. Se não tiver, tá suave, assiste o vídeo aí que tá bom. Vamos falar de Riquelme, camisas 10, evolução tática, futebol moderno, futebol antigo, memória afetiva, saudosismo e um lugar imaginário que parece ser esse futebol bonito que se perdeu, mas que se a gente for cavucar e buscar, ele nunca está em lugar nenhum. Ele está na memória das pessoas no presente, em algum presente, seja na década de 60, de 70, de 80, de 90 ou agora. É um problema, parece humano, né? É uma questão social e que não tem a ver só com futebol, não. Eu acho que nós temos um problema com o nosso presente em várias esferas. Ou a gente está pensando no futuro, ou a gente está sendo nostálgico com o passado. E, de novo, isso em esferas das mais variadas da vida, não só o esporte. Só que o esporte, ele, para mim, escancara as contradições dessa nostalgia, desse saudosismo, porque você tem o jogo, a competição, a formação do atleta cada vez mais rebuscada, mais cuidadosa, mais perfeccionista, a técnica cada vez mais refinada e apurada, a parte física cada vez melhor, e um esporte que se torna mais físico, ele não se torna pior, porque um esporte, ele só é esporte profissional porque tem a parte física. E eu já falei isso aqui no canal 500 vezes, né? O Pelé, ele é uma ruptura por também colocar no jogo a parte física como determinante para executar a sua genialidade. Sem a parte física, toda a criatividade e genialidade de um cara como o Pelé talvez ficasse comprometida. E o Pelé unificou o atleta com o gênio e com o jogador de bola e transformou isso tudo no jogador moderno. Hoje a gente está numa fase pós-moderna do jogo, né? A gente está numa fase de lapidação, de aperfeiçoação, de aperfeiçoamento, de coletividade bizarra. E isso não é ruim para o talento, de forma alguma. Tanto que a gente tem 500 grandes jogadores por aí espalhados. Mas vamos primeiro ao que disse Riquelme em entrevista à ESPN Argentina. Tem trechos do que ele falou aqui, eu vou pegar duas artes diferentes, porque elas dizem coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Nesse primeiro, lá no Twitter do Liberta Depre, Twitter que não é mais Twitter, ele diz o seguinte: não estou muito satisfeito com o futebol moderno, porque acho que hoje não conseguiria jogar bola. E aí é uma autocrítica dele, um problema também do Riquelme, que eu vou chegar lá, eu acho que ele jogaria, e sem problema nenhum. Não sei onde me colocariam naquele 4-3-3, que não é a única tática usada, tá? Tem várias outras. A Argentina, campeã do mundo, por exemplo, ela não foi campeã na prática jogando num 4-3-3. Várias outras seleções ou times, eles não foram campeões jogando no 4-3-3. Você tem muitas variações hoje com e sem bola. O Guardiola, por exemplo, no momento com bola, ele não joga no 4-3-3 e teria espaço para um Riquelme, mas vamos chegar lá. Muita tática e pouco futebol. Então, assim, traduzindo, ele está dizendo que o futebol piorou. Não sei se jogaria. Eu acho que jogaria, mas chegaremos lá. Tive sorte de ter nascido há 20 anos atrás. Ele erra o cálculo, né? Porque se ele tivesse nascido há 20 anos, ele estaria jogando hoje. E aí a gente saberia se ele jogaria ou não. E as pessoas ainda brincavam para ser um camisa 10 por aí. As pessoas seguem brincando para ser um camisa 10. A camisa 10 ainda está no imaginário das pessoas como a camisa meio que assina o melhor jogador do time, que referenda o melhor jogador de um time. E o Riquelme numa outra arte, aí o pessoal da Trivela deu uma resumida, são trechos distintos, né, e interpretações diferentes do que disse o Riquelme. Não estou muito feliz com o futebol moderno, porque acho que não poderia jogar com a bola. Não sei onde jogaria. Eu acho que o problema do Riquelme seria jogar sem a bola. Com a bola ele jogaria, sem problema nenhum. Agora, sem a bola, ele teria que ter adaptações como vários outros tiveram de ter, como o Neymar precisou ter, como o De Bruyne precisa ter, como o Modric precisa ter, como o Kroos precisa ter, como o Iniesta precisou ter, e vários outros caras que eram
gestores da bola, né? E caras que administravam o jogo ali. O Riquelme teria de fazer isso. Essa parte do flutuar por trás do atacante, ser apenas esse jogador que pensa e arma e cria o jogo, que é o enganche argentino, né? O enganche, ele é a união do meio com o ataque. O Ganso está jogando aí. O Ganso está jogando. Ah, mas o Ganso não conseguiu jogar na Europa. O Riquelme teve uma passagem apagada pelo Barcelona e uma passagem boa pelo Villarreal, mas que foi encurtada ou menor do que se imaginava. Então, assim, naquela época, o Riquelme também não foi um estouro europeu. Ele não foi um cara que dominou o futebol europeu como ele dominou o futebol sul-americano. Eu acho o Riquelme o maior nome da história da Libertadores, para deixar claro, mas ele não dominou o futebol europeu. Mas aqui jogou muito. O Ganso está aí jogando muito e não conseguiu jogar no Sevilha. Então, assim, problemas que o Riquelme encontrou na época dele, ele talvez encontrasse hoje. Dificuldades do momento sem bola. Com a bola, não vejo problema nenhum ele jogar. Dependendo do 4-3-3, jogaria. E tem N outros esquemas. Você tem hoje o 4-3-3 talvez voltando a dominar, mas se você pegar o guia da Champions ou da última Champions, você vai ver que tem 4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-5-2, 3-6-1, tem muita variação. E times, inclusive, que voltaram a jogar em alguns momentos num 4-4-2. Seja um 4-4-2 com losango no meio, ou seja um 4-4-2 com uma formação um pouco mais conservadora, você tem variações, não é só o 4-3-3. Então eu discordo do Riquelme aqui em gênero, número e grau. E discordo mais ainda quando ele coloca a culpa disso no Busquets. É óbvio que aqui é um enorme elogio ao Busquets, mas ele fala que o 5 classudo como o Busquets talvez tenha matado um pouco a função criativa e organizadora do 10. Quando, na verdade, assim, no futebol de muito antigamente, esse organizador era o 8. Por exemplo, na seleção de 70, era o Gerson. O 8 era esse cara que regia o jogo. O 10 era o ponta de lança. Ele era um cara muito mais agressivo. Ele não era responsável por cadenciar o jogo, ele era responsável por pisar na área, meter gol. Invariavelmente, o camisa 10 dos anos 70, dos anos 80, era artilheiro do seu time. E aí vale para Rivelino, vale para Pelé, vale para Tostão, vale para o Zico depois. Então, assim, tem uma confusão conceitual aí. Mas vamos lá. É uma forma de dizer, acho que mudou muito o futebol. Acho que Busquets criou um problema. Antes, o 5 estava lá para marcar. Não é verdade. Isso não é verdade. Até porque, bem antes do Busquets, a gente teve no Brasil, por exemplo, o Falcão, que não era só um marcador, muito pelo contrário. Você teve, e na Itália, esse camisa 5, antes do Busquets, você teve registas que não eram responsáveis só por marcar. E um cara que se tornou regista depois e fez esse papel de camisa 5 na Juventus com brilhantismo foi o Pirlo. O Beckenbauer foi líbero e foi camisa 5 e não tinha só a função de marcar. Lothar Matthaus, que era 10 na Alemanha, mas fazia esse papel de 5, não tinha só a função de marcar. E por aí vai. Então, não é verdade que o camisa 5, antes do Busquets, só tinha a função de marcar. Não é verdade. Inclusive, me espanta o Riquelme falar isso, um cara argentino que viu, por exemplo, um dos grandes camisas 5 dos anos 90, que era o Fernando Redondo, que não tinha só a função de marcar, muito pelo contrário, ele cansou de armar a saída de bola e organizar, tanto da Argentina quanto do Real Madrid. Então, assim, isso não procede. O que o Riquelme fala aqui, para mim, é confuso, porque não é verdade. E ele fala, né, que antes o 5 estava lá para marcar, para fazer o trabalho duro, levar a bola para o 10. Agora o 5 tem que tocar mais vezes que o 10. Já não importa nem se analisa se ele marca. Assim, se hoje o 5 joga e joga, isso deveria ser uma evolução do jogo, né? É um cara que ele não só marca, mas ele joga. E é óbvio que o jogo desceu a construção. Com a marcação subindo, o jogo desceu. E é natural que hoje o camisa 5 toque muito, mas muito na bola. Mas, de novo, eu citei aqui alguns exemplos de camisas 5 que eram registas, que eram maestros das suas equipes. Então, isso que o Riquelme está falando não procede. Como não procede a história de que ele não jogaria no 4-3-3 ou que ele não jogaria hoje. O Kroos joga hoje, o De Bruyne joga hoje, o Modric joga hoje, o Ganso está aí jogando. Então, assim, ele jogaria. Poderia ter uma adaptação? Poderia. Ele teria de jogar mais sem bola, é óbvio. Mas o momento com bola, criativo, de achar passe X1, ele teria o espaço. Provavelmente,
sendo mais um 8 do que um 10. Essa figura flutuante por trás do camisa 9, que pura e simplesmente arma, ela, por uma exigência do jogo, ela precisou ser mais intensa. Mas você tem vários pontas de lança hoje. O Neymar funciona assim já há um bom tempo. O Messi funciona assim já há um bom tempo. Então eles não estão extintos. Agora, eles são mais intensos, eles são mais participativos, eles são mais modernos. Quando o Riquelme fala do tocar na bola, assim, eu tenho poucas dúvidas que, na média, o Messi toca muito mais na bola do que o Riquelme jamais tocou em qualquer jogo. Jamais a participação do Messi, que é um 10, só que é um 10 que cai do lado para dentro em vários momentos. Então, o Riquelme, eu acho que o que ele fala não encontra sustentação na realidade. E a gente vai ver muitas dessas adaptações e modernidades na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, que começa agora, dia 19 de setembro, que por acaso é o dia do meu aniversário. Dia 19 e 20 já tem a primeira rodada. E você já tem várias apostinhas para fazer na Champions, inclusive de longo prazo, de campeão, de líderes de grupo, de artilharia, mas rodada após rodada tem vários jogos interessantes. Logo de cara, por exemplo, você tem um Bayern de Munique e Manchester United, que é enorme. Tem, por exemplo, Milan e Newcastle, tem PSG e Borussia Dortmund. Então tem muito jogo bom para você apostar em PagBet com responsabilidade a partir de R$1. Você já aposta, abre a conta rapidinho e a partir de 20 você já saca, recebe em Pix, não tem gueguegué, fala sempre com seres humanos ali no chat, não é com robozinho, nem com nada automático. Então é tudo muito simples, tudo muito rápido, mas tem que ser tudo com responsabilidade. Lembrando, isso aqui é um recado para quem tem 18 anos ou mais e quem deixa as paradas lá que pode perder. É para brincar, para se divertir, ninguém vai se aposentar, ter segundo emprego com um site de aposta, beleza? O link está na descrição do vídeo, você entra lá em PagBet, acertou, tá pago. Então, ó, eu nessa de remoer essa parada do Riquelme, que, repito, taticamente jogaria, fisicamente é óbvio que ele estaria adequado ao que está acontecendo hoje, porque assim, o cérebro do jogador, o espaço que ele enxerga, ele não vai mudar. Pelo contrário, o Riquelme ele teria um estímulo a tomar decisões tudo mais rápido e mais preciso. Então a tendência era que a gente tivesse um Riquelme hoje deitando aí. Aí eu fui para uma pesquisa e recebi no direct alguns vídeos, alguns eu até já usei aqui no canal, mas eu fiz um compilado de 3 para mostrar que o Riquelme não está sozinho nessa história de achar o futebol de hoje pior. Ele não está sozinho. Tem muita gente que o acompanha. Só que aí tem um problema nessa galera. Essa galera de gerações diferentes, esse pessoal diz a mesma coisa. E se essa galera diz a mesma coisa, eu só consigo chegar a uma conclusão. Ou o futebol sempre foi muito bom, em todas as épocas, ou ele sempre foi muito ruim. As duas coisas fica difícil de conectar, porque ou a gente tem, o que para mim é a solução, o problema não está no jogo, está em nós. Em nós que não sabemos envelhecer, em nós que não aceitamos que a coisa ande, e nós que não curtimos o presente. E quando eu digo esse nós, tem muita gente grande nesse nós aí, e eu vou botar este pequeno compilado para curtir junto um videozinho maroto de 3 figuras relevantes falando basicamente a mesma coisa, só que em épocas totalmente diferentes. Um abraço, a gente acostuma, a gente vai acostumando a jogar assim, porque de primeiro o futebol era mais futebol clássico, futebol mais para o público, mais um espetáculo. Agora, hoje, se preocupa mais em vencer e não tomar gol. O futebol ficou mais feio, mas as equipes agora jogam mais duro, né? O que você consertaria, por exemplo? Não, por exemplo, traria o futebol para um futebol antigo. Quer dizer, uma maneira de jogar que hoje já joga diferente a dessa. Eu acho que o futebol antigo era um futebol mais rápido, mais ofensivo. Hoje é um futebol mais defensivo. Sou ainda conservador do futebol antigo. Só que tem uma coisa muito que eu acho importante, que cooperou muito para o futebol estar hoje violento, como está dentro do campo. O que cooperou muito foi que, antigamente, o futebol ele era jogado por quem realmente sabia jogar futebol. Antigamente não era violento assim, porque só quem queria jogar futebol é quem realmente tinha talento e tinha condições para isso. Hoje o futebol virou uma profissão para todos. Hoje o cara vai lá, grandão, forte, vou jogar, sou zagueiro. Baixa o pau,
e acaba jogando. Eu acho que o que deveria ser mudado era isso. Eu acho que tinha que prevalecer mais o talento, sabe? Mais... Então assim, a gente vê que uma entrevista é nos anos 60, na metade dos anos 60. O Pelé já é bicampeão do mundo, tá? Aquilo ali é as vésperas da Copa de 66. A outra entrevista é do Garrincha nos anos 80. E olha que nos anos 80 a gente tinha Zico, Reinaldo, Roberto Dinamite, Falcão, Cerezo, não precisa nem falar, né? E depois é o Edmundo nos anos 90, que tinha ele, Ronaldo Fenômeno, Romário e por aí vai. Rivaldo surgiria pouco tempo depois. Então, tem um problema aí, né? Tem um problema. Um problema que não é do jogo. Porque você tem 3 entidades. Ainda o Garrincha já nos finalmente ali, ele já estava parado e tal. Mas o Pelé estava jogando, o Edmundo também. Os 3 têm a mesma visão de que bom era antes. Bom era antes. Quando era esse antes? Que antes era esse? Porque hoje você escuta uma galera, e da minha geração principalmente, já saudosista dos anos 90. O Edmundo tá lá nos anos 90 falando que antes era melhor e que a época ali estava ruim, porque só tinha zagueiro fortão, que o futebol estava violento, não estava técnico. Quando na real, assim, se você olhar mais para trás, você vai ter, no futebol inglês, por exemplo, um jogo menos técnico. Ali nos anos 70, nos anos 60, o futebol da Inglaterra era ruim do ponto de vista do campeonato. A Premier League nunca foi tão boa, ponto. Isso aí não há discussão. E nenhum inglês vai achar que o campeonato inglês hoje é pior do que era nos anos 80, por exemplo. Só para não ir tão longe. Então, o Edmundo fala uma parada que não se sustenta muito ali. Esse papo do tamanho, do não sei o quê. Por exemplo, suponhamos que o que o Edmundo esteja falando tem razão. Porque hoje só joga o cara que é forte, o cara que é não sei o quê. A Espanha, nos anos 2010, ela pegou e inverteu totalmente essa lógica do Edmundo, né? Eram baixinhos que tocavam a bola, que mantinham a posse, que não sei o quê. Hoje tem gente reclamando do jogo, dizendo que o jogo tá chato. Só que é um jogo hoje mais técnico do que era quando o Edmundo estava falando. Porque hoje você tem caras menos grandalhões ou menos fortões, mas muito bons fisicamente, ó, para aguentar 90 minutos em intensidade. Você vai ter caras fortes, mas você vai ter cara baixinho que joga muito. O melhor jogador da geração dele, o melhor jogador do mundo é baixinho, mas ele é ótimo fisicamente. No caso, o Messi. Então, a frase não se sustenta. Aí, vamos ao Pelé. O Pelé tá ali em 66, falando que antes era bom. Só que a melhor seleção que o Pelé jogou vem depois disso, que é a de 70. O melhor time do Brasil vem depois dessa entrevista do Pelé, que vem em 70. Em 74 tem a Laranja Mecânica. Aí ainda teria em 82 a seleção brasileira e vários outros times magníficos, né? Então, a coisa não orna, não tem brecha. O Garrincha está falando ali nos anos 80 que bom era antes. Esse antes era quando? Era em 70? Ou era quando ele jogava? Porque quando ele jogava, o auge do Garrincha, 62, 58, o Pelé que jogou em 66 está dizendo que bom era antes. Mas será que esse antes era antes do Pelé? Ou era em 58 e 62? Só prestou esse intervalo. Depois tudo é ruim. O que vem depois é ruim, o que tinha antes também era ruim. Porque, sabe, não tem absolutamente nenhuma lógica no que é dito. Não tem sustentação. Porque, de novo, você vai caminhando de década em década e as pessoas vão falando desse lugar imaginário onde tudo era perfeito. E esse lugar imaginário onde tudo era bom não tem. Ele não existe. Porque você vai na época desse lugar, o cara da época está dizendo que antes é que era bom. E eu já citei N vezes aqui o Meia-Noite em Paris, né, que é o filme do Woody Allen, que é exatamente isso. O cara está atrás da época ideal, da Belle Époque ali, não sei o quê, e essa época nunca existe, porque ele consegue voltar no tempo. Quando ele volta para a década de 30, todo mundo nas mesas de bar está falando da década de 20. Quando ele consegue voltar para a década de 20, as pessoas estão falando da década de 10. E por aí vai. Então, esse lugar ideal, ele não existe. Simplesmente ele não existe. Ele é uma criação de algo coletiva. E o problema é que não é um ou outro que acha isso. Uma galera acha. E muita gente, eu diria até que a maioria concorda com o Riquelme. O problema é que se você concorda com o Riquelme, você vai ter que concordar com o Edmundo, com o Garrincha e com o Pelé, tudo ao mesmo tempo. E se você concorda com todos eles ao mesmo tempo, o futebol, na visão dessa galera, não prestou em momento nenhum.
Porque quando um tá dizendo que prestou, o outro tá dizendo, não, aqui não tá prestando não, tá prestando é ali, ó. Aí tu vai lá para trás, o cara tá dizendo, não, aqui não, era ali que prestava. Então, complica, né? Quando é que prestou? Em 1930? Em 1940? Qual era a época ideal do futebol? Difícil, né? Eu realmente não consigo entender, não tenho paciência para essa discussão e não vejo lógica nenhuma nela. Mas toda vez que precisar, eu vou trazer ela para cá e não vou cansar nunca. Fiquei até com dor de cabeça aqui no final do vídeo.